Olá, seja bem-vindo ao canal Cristianismo e Judaísmo o canal de bênção, o canal de informação. Vai chegando, vai dando seu like, vai ajudando nosso canal a crescer, a ir para mais longe e atingir mais pessoas, né? Se você que acha que é vantagem assistir nosso canal, seja bem-vindo. Você que chegou aqui para ver o que o irmão Jorge vai ensinar, eu espero que Deus lhe mostre, né, coisas boas. Use o irmão Jorge da melhor forma possível, tá bem? Você que assiste nosso canal do Brasil todo, de todos os estados, das federações do Brasil, muito obrigado por assistir nosso canal, seja bem-vindo, tá bem? E você que mora fora do Brasil, que assiste o nosso canal também, seja bem-vindo, muito obrigado por sua audiência. E também dê um like aí, escreva que cidade você é. Se você não quer dar um comentário como é que eu vou falar? Um comentário assim muito envolvente, né? Tá bem? Muito bem. Vamos ao assunto que nós vamos falar hoje. Qual é o assunto que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre Adão, o primeiro homem, né? A gente sabe, muitas coisas se fala sobre Adão no judaísmo. Eu respeito o judaísmo porque eles são os guardião do que nós chamamos a Torá, e milenarmente muitas informações foram faladas sobre Adão. Por exemplo, eu assisti alguns comentários rabínicos, né, que chega a dizer, por exemplo, Adão era revestido da mesma substância que se propõe a unha, né? Que é criada a unha. A pele de Adão era cheia de escama de unha. Veja você, né? Chegou a esse ponto, né? Adão era uma forma diferente, híbrida, esquisita, e assim por diante, né? Não vou entrar muito em detalhe porque faz tempo que assisti esses comentários. Irmão Jorge, era para você ter assistido para antes de falar esse assunto. Mas sempre você vai ver que era um assunto assim, meio esquisito para você acreditar, né? E o que o irmão Jorge tem para ensinar hoje sobre Adão? O que a Bíblia tem? Também nós vamos falar também sobre a mulher de Adão. Foram duas mulheres, uma mulher, né? Isso também está envolvido no judaísmo. A formação da mulher Eva, ou outro nome que se dá, né? Então, para nós começarmos, nós vamos ter que ler Gênesis capítulo 1, Bereshit capítulo 1, tá? Vamos ler lá e ver o que a Bíblia tem a dizer. Assim, vai deixar de só estar na teoria e irmos para a prática. Vamos lá. Eu vou usar hoje a Torá, tá? Porque a Torá tem uma linguagem muito judaica, né? Mas também vou usar aqui a Bíblia João Ferreira de Almeida, né? Está aqui nas minhas coisas, João Ferreira de Almeida. Vai ser muito útil aqui para nosso estudo. Ó, quando você vai ler, primeiro vamos ler o texto, tá? Capítulo 1 vem falando a narração da criação, as várias etapas que Deus criou. E bem lá para o próximo capítulo 26, já diz assim: E disse Deus, depois que fez os animais, né? 23. E fez Deus o animal da terra segundo a sua espécie, o quadrúpede segundo a sua espécie, e todo réptil da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom, não era que era muito bom, que era bom. Já no versículo 26, você está vendo aqui que isto ocorreu dentro do sexto dia, a criação dos animais. Eu ouvi alguns falar que foi no quinto dia. Não, foi um rabino que disse que a serpente foi criada no quinto dia. Eu não vou discutir, né? Talvez esteja certo, talvez esteja errado.
mas os animais terrestres são criados no sexto dia. Versículo 26. E disse Deus: façamos homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, né? Esse é o primeiro ponto. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa. Essa foi a declaração de Deus. Deus declarou. Depois ele especifica o objetivo, né? E que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre as quadrúpedes. Depois, aí já cita como os animais já sendo criados, já estão lá na criação, e ele vai dominar esses animais. No versículo 27 diz assim, já passa para a ação. No primeiro versículo fala do projeto de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Agora o versículo 27. E criou Deus o homem, no caso Adão, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, né? E aqui tem muita informação nesse pequeno trecho aqui. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, né? Aí quando fala macho e fêmea os criou, indica aqui que nesse momento foram formados juntos, criados juntos, tanto o homem quanto a mulher, né? Então essa ideia é que se tem propagado no mundo dos judeus, que a primeira mulher não foi Eva, foi uma pessoa criada junto e ao lado de Adão. Acredita-se que Adão dormia por cima dessa criatura que estava presa ao seu lado, né, que é a palavra cela ou costela, significa lado, né, não costela como se traduz. Porém, eu vou dizer para os irmãos que a própria Torá aqui fala costela, né? E é um livro muito lido dentro do judaísmo. Este livro aqui, esta Bíblia que eu estou usando. Você pode pensar que não é verdade, está aqui o nome Torá, né? Tá certo? Então eu estou usando aqui a Torá. Então, para você cristão, que é uma novidade, dentro do judaísmo, propaga-se a ideia de que o primeiro momento da criação do homem, junto com ele, foi criado simultaneamente a mulher Eva, né? Parece contraditório, porque o capítulo 2 de Gênesis já mostra a formação do homem e depois a formação da mulher, né? Parece contraditório. E esta mulher vem a ser a quem nós chamamos de Eva. Portanto, no capítulo 1 do versículo 27, fala-se de uma outra mulher, que não é Eva, né? Existe essa diferença interessante, porque há de convir que o capítulo 1 narra de uma forma muito profunda, mais celestial, a formação do homem e da mulher, né? E nós vimos aqui. Agora vamos aprofundar, né, o assunto, né? Vamos para o capítulo 2. Abra sua Bíblia no capítulo 2 para a gente. Isso aqui a gente já leu, versículos 2, capítulo 2, né? Versículo 7, né? O versículo 5 é assim. Bom, peraí. E acabaram-se de criar-se os céus e a terra e todo o seu exército, né? Versículo 3, 4. Estas são as origens dos céus e da terra, a serem criados no dia de fazer o eterno Deus a terra e o céu. E toda a planta do campo, antes que houvesse na terra, e toda a erva do campo, antes que germinasse, porque não... E toda a planta do campo, antes que houvesse
na terra, e toda a erva do campo antes que germinasse, porque não tinha feito chover o eterno Deus sobre a terra, e o homem não existia para cultivar a terra. Preste bem atenção nessa leitura que nós vamos explorar isso aqui. E vamos ler mais. E vapor subia da terra e regava toda a face da terra, né? E formou o eterno Deus o homem, Adão, pó da terra, e soprou em sua narina o alento da vida, e foi o homem alma vivente. E plantou o eterno Deus um jardim no Éden, no Oriente, e colocou ali o homem que formou, né? E veja, nesse momento ele coloca o homem ali, no homem que havia formado, e não havia mulher aqui. E fez brotar o eterno Deus da terra toda a árvore cobiçável à vista e toda e boa para comer, e a árvore da vida estava dentro do jardim, a árvore da morte, a árvore do saber do bem e do mal, né? Amém? Então até aqui foi muito importante a formação do homem que nós estamos lendo aqui. Irmão Jorge, você está lendo, qual é a narração que nós vamos ter? Vamos prosseguir também, tá certo? Depois vamos entrar nos detalhes. Aí ele fala que um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se espalhava e convertia-se em 4 cabeceiras. Aí vai narrar a história desses rios, que nós já sabemos, mas vamos pular para frente. Bom, ele volta a falar de novo do homem depois que fala desses rios, sua localidade, no versículo 15, presta atenção. E tomou o eterno Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja que pela segunda vez, no mesmo capítulo, usa-se a expressão e colocou, né, no jardim, já fala no jardim do Éden, né? Tomou o eterno Deus o homem e o colocou no jardim do Éden. É a segunda vez que cita esse momento aqui, né? Dessa vez a árvore já estava ali, né? Todas as coisas. E ordenou o eterno Deus ao homem. Nesse momento Deus ordenou, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que comeres dela morrereis, né? Então esse é o momento em que Adão recebe a ordem para comer as plantas, comer os frutos, né? Preste bem atenção que é muito importante esse momento aqui, tá? E aqui é dada a ordem também para não comer uma certa árvore, como a gente viu. Formou o eterno Deus todo animal do campo. Aí passa: não é bom que esteja o homem só, falhei-o acompanhando. Assim, porque no dia em que comer dele morrerás. E disse o eterno Deus: não é bom que esteja o homem só, far-lhe-eu uma companheira frente a ele, né? Agora veja que depois que ele recebe a ordem para comer, então Deus comenta que não é bom que o homem continue só, vou fazer para ele uma companheira, né? Tá certo? Bom, aí diz assim, aí que ele cita um projeto de Deus para fazer uma companheira, né? E tudo. Aí diz assim: e formou o eterno Deus da terra, e formou da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, e trouxe ao homem para ver como o chamaria, e tudo que chamaria o homem, a alma viva, esse seria o seu nome. Veja que agora, depois que ele recebe a ordem para comer, né, e só está o homem, não se fala em animal, está lá o jardim já pronto para se alimentar. Aí sim Deus passa a formar os animais e leva todos os animais que ele forma ao homem, para que este dê o nome aos animais e como ele chamar seria.
Então, isso tem tudo uma ordem. O capítulo 10 mostra uma ordem diferente do capítulo 1, né? A mulher não existe. No capítulo 1, primeiro os animais existem. No capítulo 2, os animais vêm existir depois do homem. Olha a diferença, né? Isso aqui é muito para estudo mesmo, viu? Né? E os animais só vêm existir depois que as plantas começam a dar frutos, a dar alimento, a ter alimento. Na sua fase de desenvolvimento não há animal. E o homem chega a ser criado antes das plantas desenvolver. Isso aqui tá muito claro, viu? Se você leu. E o homem deu ao animal todo. E o homem deu o nome a todos os animais, quadrúpedes, aves dos céus, todo animal do campo. E para ele o homem não achou companheira frente a ele, né? E fez o eterno Deus. Aí começa a formação da mulher, que a gente vai ver. Então é um estudo muito grande, muito forte, que a gente vai entrar em detalhes todo esse capítulo, né? Vamos explorar tudo aquilo que Deus permitia a gente explorar, tá certo? E aí vem a formação da mulher, né? Eu vou deixar isso para depois, tá? A formação da mulher, tá? Mas já que estamos aqui, vamos ler o resto do texto, tá bom? E o homem deu, tá? E fez o eterno Deus cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, fechou com a carne o seu lugar, e fez o eterno Deus da costela que tinha tomado do homem uma mulher, e a trouxe ao homem, né? Formou a mulher e trouxe ao homem. Ela não estava na costela dele presa, já formada como mulher. A gente vê que primeiramente o homem é só o homem. Quando ele dorme é que Deus tira uma costela dele e forma e coloca naquele lugar carne, né? Carne. E ali ao formar a mulher, deu sono. Ali quando forma a mulher, aí Deus leva até o homem. E disse o homem: esta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porque mulher, varoa, né? Do homem foi tomada. Esta, portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Estavam ambos nus, o homem e sua mulher, não se envergonhavam. Olha só quanta coisa nós vamos estudar, tá certo? Eu fiz toda uma leitura aqui, não entrei na questão do pecado. Isso aqui não é o que vamos estudar. Vamos estudar muito sobre Adão, vamos entender esses versículos, tá bem? Vou deixar isso para o próximo vídeo, tá legal? Então no próximo vídeo nós vamos estudar, foram realmente criadas duas mulheres para Adão. A primeira mulher citada no capítulo 1 é realmente a mulher que desapareceu, que virou uma assombração, que tem um nome muito que não deve nem se mencionar, né? Eu vou falar sobre isso também. Já no capítulo 2 a gente vai ver também a questão de o homem parecer ser criado antes das plantas crescer, também antes dos animais ser formados e antes da mulher ser criada, ser formada também, né? Então, por que essa diferença, né? O que aconteceu aqui, tá certo? Então vamos estudar o que puder sobre isso no próximo vídeo. Eu convido você a assistir, que vai ser dramático. Vai ser forte, né? Você vai conhecer o poder de Deus e como era grande este homem, Adão, né? Que foi criado aqui, como ele é importante, viu? Muito obrigado.